com 5 a 10 cães para fazer uma contenção assim, de uma revista em presídio até mesmo uma rebelião. Então, para isso, ele é muito eficaz. Cria linhas, formações com cães, ou às vezes até mesmo entre colegas com escudos, né, de proteção, e o cão serve para isso. Ele realmente potencializa a tropa. No Brasil, mais de 10% de toda a energia produzida por ano é desperdiçada. Com isso, o país deixa de economizar quase 13 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, o que é desperdiçado poderia abastecer toda a região centro-oeste por um ano inteiro e ainda sobraria. Evite o desperdício, retire todos os equipamentos eletrônicos da tomada e faça uso deles de forma racional. Todos ganham com isso. Olá, boa noite. Reunião entre governo e estudantes discute desocupação de escolas gaúchas. Vandalismo prejudica atendimento em posto de saúde de Lajeado. Polícia Federal desarticula quadrilha que fraudava a Previdência no estado. Compras pela internet expandem negócios de bares e restaurantes. E o projeto que uniu um grupo de mulheres para alimentar cães de rua. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Com a redução do movimento em função da crise que afasta os clientes, as entregas de comida estão ajudando a segurar as contas de bares e restaurantes. Trânsito, filas, pouco tempo e a busca por comodidade são alguns dos fatores que têm impulsionado o setor de delivery no país. No Capricho, os irmãos Pedro e Roberto preparam o pedido. Aqui, as entregas aumentaram com um aplicativo de celular que conecta os clientes aos restaurantes cadastrados. Com frio, a maioria das pessoas, né, se retrai em casa, pode aproveitar uma lareira, uma coisa assim, e aproveita e pede esse pedido em casa, né? Peço sempre. Normalmente sushi, mesmo estando frio, eu amo. Do sushi para os lanches mais rápidos, a ferramenta traz diferentes tipos de culinária. Nesse outro estabelecimento, os pedidos pelo site e aplicativo saem direto na impressora. A lancheria foi uma das primeiras clientes do sistema em Porto Alegre. Ele veio crescendo com o tempo, no decorrer dos anos, foi aumentando e ficando mais fácil o acesso, o meio de receber o pedido também, ele chegou bem mais fácil, né? E hoje é muito simples. Eu acho bem prático, é bem prático, facilita bastante a vida. Em todo o país, o aplicativo registra, em média, mais de 1,5 milhão de pedidos por mês. Há 3 anos atuando na capital, o número de restaurantes e de clientes interessados na plataforma tem aumentado. O crescimento se deu mesmo no ano passado, assim, em 2015, que deu 280% de aumento, que a plataforma ficou mais conhecida, todo mundo criou uma referência muito grande quanto ao iFood, pedir comida, e deu esse crescimento, entraram grandes restaurantes, grandes marcas. Quer conferir se seu restaurante favorito faz parte do app? É só dar uma olhada no site. Uma operação da Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha que desviou mais de 17 milhões de reais do INSS no Rio Grande do Sul. O esquema criminoso acontecia principalmente em cidades do Vale dos Sinos, através de fraudes no seguro-desemprego. Os policiais federais cumpriram 7 mandados de prisão preventiva, 12 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento, e 26 de busca e apreensão. O alvo são operadores de um esquema que fraudou o seguro-desemprego em pelo menos 15 milhões e 400 mil reais e a Previdência Social em mais 1 milhão e 600 mil, podendo chegar a 5 milhões. A quadrilha aliciava laranjas que estivessem desempregados há mais de um ano e usavam as carteiras de trabalho para criar empregos falsos em empresas de fachada e encaminhar o pedido de seguro-desemprego. Eles fazem o registro retroativo de um ano e meio, conforme o caso, conforme a situação.
E aí eles fazem os documentos que são exigidos pela Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho para fazer a concessão do seguro-desemprego e imediatamente fazem a rescisão do contrato de trabalho e fazem o requerimento do seguro. Um dos líderes do esquema é da cidade de Sapiranga e foi preso antes por envolvimento com o tráfico de drogas. Funcionários do Cine de pelo menos 4 cidades estariam envolvidos e foram proibidos de ter acesso às agências. A operação teve como alvo cerca de 55 empresas fantasmas, mas são mais de 100 as investigadas. Comissão de Ética da Assembleia autoriza a cassação do mandato de Mário Jardel. O relatório do deputado Sérgio Turra, do Partido Progressista, foi aprovado por unanimidade no início da tarde desta quarta-feira. Agora, o processo será encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento. Depois, segue para apreciação e julgamento no plenário. O deputado do PSD é acusado de uso indevido de diárias e de envolvimento com o tráfico de drogas. Jardel, que está de licença médica devido à depressão, não compareceu à sessão de hoje. 110 notebooks foram furtados durante essa madrugada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio Reis, em Porto Alegre. Os equipamentos faziam parte de um programa de inclusão digital e eram usados em diversas atividades pedagógicas. Os professores e a direção da escola fazem um apelo para que os computadores sejam devolvidos. Eles destacaram a importância dos notebooks nas aulas e na vida dos alunos, a maioria sem acesso a este tipo de equipamento em suas casas. Eles trabalham matemática, português, geografia, química, língua portuguesa, literatura, né? Porque tem Wi-Fi, então eles pesquisam os trabalhos. Quer dizer, eles pegam um livro que eles nunca vão poder ter. A gente já está habituado, que é uns 5 anos mais ou menos, com esse tipo de material, né? Mas eu creio que a gente vai recuperar. A Polícia Civil investiga o caso e chama a atenção da população para a oferta de notebooks, especialmente na internet. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp ou Telegram pelo telefone 51-8418-7814. Tem gente que reclama dos serviços de saúde pública, dos atendimentos e também da estrutura dos locais. Mas, às vezes, a própria população tem culpa nisso. Um caso recente de vandalismo ocorreu na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. Depois da última ação dos vândalos no fim de semana, o atendimento em um posto de saúde só pôde ser retomado nesta quarta-feira. A reportagem é da TV Univates. Em março desse ano foi inaugurada essa academia ao ar livre aqui ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro Conservas. Desde então, aquele portão fica aberto durante todo o dia. Isso facilita a entrada dos vândalos nessa área e os atos de depredação vêm acontecendo desde então. Mas esse problema não é de hoje, acontece frequentemente aqui no bairro Conservas. Nós tivemos já algumas situações no passado, tivemos inclusive dias em que o posto de saúde ficou fechado porque houve ameaças à equipe. Tivemos um período que colocamos um guarda lá para amenizar um pouco a situação, mas nesse momento nós tivemos um aumento dos atos de vandalismo, com quebra de vidros, com pessoas defecando nos corredores externos do posto de saúde, urinando, né? Então é um ambiente que acaba prejudicando assim o ânimo dos próprios servidores. E um projeto para cercar a área da Unidade Básica de Saúde já está em andamento. A partir de hoje já estamos bloqueando aquele portão fora do horário de expediente, então temporariamente a população vai ter um acesso mais restrito à academia ao ar livre, mas nos próximos dias nós devemos estar realocando essa cerca, fazendo com que o acesso à academia ao ar livre seja externamente ao terreno do posto. 5 postos de saúde da capital ainda têm doses de vacina contra a gripe. Desde ontem, o acesso à imunização foi liberado para toda a população e houve fila na maioria das unidades. Para quem ainda não se vacinou, a orientação da Prefeitura é ligar para o posto de saúde mais próximo e verificar se ainda há doses disponíveis. Geada e sensação térmica negativa nos municípios da região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 3 e 11 graus. A previsão é idêntica para Santa Maria, mínima de 3 e máxima de 11 graus. Em Cachoeira do Sul, a temperatura também não passa dos 11 graus.
Ainda nesta edição, um grupo se une em projeto de auxílio a animais de rua. E logo após o intervalo, R$1 bilhão por ano é a estimativa de prejuízo para a economia do estado com a paralisação das obras da nova ponte do Guaíba. O frio intenso deve provocar geada na capital gaúcha. Na madrugada, a sensação térmica pode chegar a menos 4 graus. A máxima não passa de 13. A previsão é muito semelhante para todo o Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, os termômetros não passam dos 12 graus. No litoral norte, o vento forte aumenta a sensação de frio. Mínima de 4 e máxima de 12 graus em Tramandaí. A paralisação dos trabalhos em empresas de transporte escolar está prejudicando a aula de mais de 600 alunos de Caçapava e Cachoeira do Sul, no centro do estado. O motivo é a falta de repasses do governo. 8 empresas ainda não receberam pelos dias trabalhados em 2016. Conforme a Secretaria da Educação, parte dos processos aguarda pagamento na Fazenda. O restante está sendo analisado pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que identificou problemas na documentação enviada pelos transportadores. A nova ponte do Guaíba está com 35% das obras concluídas. Mas as dificuldades para realizar o projeto preocupam empresários gaúchos. A estimativa é de perdas de mais de R$1 bilhão por ano, sem a nova rota para a metade sul do estado. A nova ponte é considerada essencial para o desenvolvimento da metade sul do estado e para o escoamento da produção industrial das cidades de Guaíba e Eldorado. As obras começaram em 2014, mas foram paralisadas em maio deste ano por falta de repasse de recursos. A dívida do governo federal com a empreiteira Queiroz Galvão é de R$50 milhões. Falta de definição para dar prosseguimento à obra é uma decisão de governo, do próprio Ministério, que se disponibilizasse recurso para andamento da obra, nós teríamos plenas condições de dar andamento na obra sem problema nenhum. Na audiência pública, o movimento Ponte do Guaíba, formado por empresários da metade sul, propôs que a Concepa, que é a concessionária responsável pelo pedágio da BR-290, assuma as obras da ponte, em troca da continuidade da concessão. Se a Queiroz, não existe verba para a Queiroz, que seja entregue para a Concepa, né? Porque a Concepa, ela faz, né? Ela tem condições de fazer. Então que seja entregue para ela e ela dá continuidade e entrega a ponte, sem pedágio em cima da ponte. Isso é importante, porque não adianta a gente tirar o gargalo que é a ponte e colocar um gargalo que é pedágio em cima da ponte. O contrato de concessão da Concepa para exploração da BR-290 termina em julho do ano que vem. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, está elaborando um estudo que prevê a renovação das concessões por meio de licitação e prometeu estudar a proposta do movimento Ponte do Guaíba. Bagé amanhece coberta pela geada e com sensação térmica de menos 4 graus. Os termômetros marcam entre 2 e 10 graus. Em Pelotas, o sol predomina, mas o frio será intenso, mínima de 3 e máxima de 11 graus. No litoral sul, céu claro e temperaturas também muito baixas, mínima de 2 e máxima de 11 em Rio Grande. Até amanhã, quem passar pela capital pode fazer testes gratuitos do vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. O atendimento é feito em 6 consultórios no Centro Histórico de Porto Alegre e o resultado do exame fica pronto em menos de 30 minutos. Quem passa pelo Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico, vai receber muita informação e ainda pode, em alguns minutos, sair com o resultado do exame para HIV/AIDS, sífilis e hepatite C. O teste é sigiloso, rápido e só exige 3 gotinhas de sangue. E a campanha alerta que não é só o grupo de risco, principalmente no caso de HIV/AIDS. Todos devem procurar este tipo de exame. A gente da campanha ali usa, né? Se é casado também faça, porque as pessoas têm um passado.
Então as pessoas têm medo de fazer o teste. O que a gente está dizendo é, faça o teste, saiba a sua sorologia, se for negativo, continue com as suas práticas seguras, se for positivo, hoje é possível a gente fazer o tratamento precoce. Porto Alegre é a cidade brasileira com a mais alta taxa de detecção nos últimos 5 anos. São 94 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Mas é o diagnóstico e o tratamento que vem no mesmo período reduzindo os casos de mortalidade por HIV e AIDS. Hoje, rapidamente, a pessoa que é detectada com uma doença sexualmente transmissível, em menos de 30 dias, ela já vai para consulta com o especialista. Se a pessoa tem o teste positivo para HIV, AIDS, ela também é rapidamente colocada dentro dos nossos serviços especializados, acompanhamento de atenção básica, colocamos teste rápido. Então, assim, é um momento onde todas as pessoas podem vir aqui falar com os profissionais, com outras pessoas abertamente sobre sexualidade, que era um grande tabu, e em Porto Alegre está dando exemplo isso. Um incêndio assustou moradores da zona leste da capital. O fogo atingiu 2 apartamentos de um prédio próximo à altura do número 1100 da Avenida Protásio Alves, na esquina da Rua Santa Cecília. Devido à fumaça, a EPTC restringiu o tráfego de veículos na região. Os bombeiros não conseguiram identificar o que motivou o acidente. 4 idosos foram resgatados, mas não há vítimas. Previsão de geada para toda a região oeste ao amanhecer desta quinta-feira. Em Uruguaiana, os termômetros marcam 2 graus, mas a sensação térmica será bem mais baixa. Em São Borja, a mínima prevista é de 3 graus e a máxima de 13. Previsão muito semelhante para Alegrete, mínima de 2 e máxima de 13 graus. Assista no próximo bloco Solidariedade Canina. Em menos de um ano, o projeto de alimentação de animais de rua começa a ser ampliado na região metropolitana. Na Serra Gaúcha e nos campos de cima da serra, a sensação térmica durante a madrugada pode chegar a menos 10 graus. Caxias do Sul deve ter geada pela manhã e à noite. Os termômetros marcam entre 0 e 8 graus. Passo Fundo também terá geada e temperaturas variando entre 1 e 10 graus. Previsão semelhante para Ijuí, mínima de 1 e máxima de 16 graus. O inverno nem começou e as temperaturas já despencaram em todo o estado nesta quarta-feira. A menor temperatura registrada hoje foi 9 décimos negativos em Vacaria. Em Santa Rosa, fez 0,6 grau negativo. Na capital, o amanhecer teve temperaturas baixas, fez 5,8 graus na zona leste da cidade. A previsão é de que, a partir desta madrugada, as temperaturas fiquem próximas de 0 na maior parte do estado. Professores e alunos da rede pública estadual realizaram hoje um protesto no centro da capital, promovido pelo CEPER Sindicato e por entidades estudantis. O governo gaúcho enfrenta há quase um mês a greve do magistério e a ocupação de escolas por estudantes como forma de reivindicar melhorias na educação. Os manifestantes protestaram em frente ao prédio da Secretaria Estadual da Fazenda e realizaram um abraço simbólico. Os professores em greve e os alunos que ocupam escolas seguiram até a sede do Executivo Gaúcho e pediram o fim do parcelamento dos salários dos servidores, mais verbas para a educação e melhoria na merenda. No início da semana, o governo divulgou uma carta compromisso se propondo atender reivindicações dos estudantes, incluindo a abertura de debate público em torno de um projeto de lei que tramita no Legislativo e que, segundo os estudantes, possibilitaria a privatização de escolas da rede pública estadual. E com a mediação do Judiciário, representantes do governo e de movimentos estudantis estiveram reunidos para buscar uma saída para a ocupação de escolas em várias cidades do estado. A audiência no Fórum Central da capital está sendo presidida pela juíza Genesi Ribeiro de Campos. A repórter Anália Bart tem outras informações. É uma reunião longa. Na sala estão representantes dos estudantes que ocupam escolas gaúchas, representantes também do governo gaúcho, do Ministério Público e pais de alunos. A ideia da juíza que preside a sessão e que ouve pacientemente os relatos dos estudantes é que daqui saia uma solução para o impasse.
Um projeto desenvolvido pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal procura estabelecer um diagnóstico das escolas no Rio Grande do Sul. A proposta é ouvir a comunidade escolar e verificar quais as melhorias necessárias. Em Santa Maria, no centro do estado, as estatísticas das escolas da região foram apresentadas no Ministério Público, como nos mostra a reportagem da TV Unifra. Para se alcançar um aprendizado de qualidade, não bastam apenas o interesse dos alunos durante as disciplinas e o empenho dos professores. É preciso uma infraestrutura adequada, com espaços para a realização das atividades complementares, equipamentos, acesso à leitura, além de um corpo docente que atenda à demanda dos estudantes. Mas em muitas escolas do país, esta é uma realidade distante. É o que mostram os dados do projeto Ministério Público pela Educação, o MPEDUC, que em Santa Maria é desenvolvido desde novembro de 2015, através da parceria entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual. A proposta é verificar os problemas enfrentados na educação básica e trabalhar em conjunto com a comunidade escolar em busca de soluções. Falta de espaço para atividade esportiva, prédios precisando de melhorias. A questão dos alunos portadores de deficiência, assim, muitos problemas, falta de acessibilidade, falta de banheiro acessível, falta de profissionais que acompanhem esses alunos, sala de recursos, sala de AE. A questão da biblioteca das escolas, né, que tem um apontamento de que mais de 50% das escolas não têm biblioteca adequada ou organizada. A atual fase do projeto consiste em visitas técnicas em 10% do total de escolas, com a participação de profissionais das áreas de educação, nutrição, contabilidade, construção civil, entre outros. Depois das visitações concluídas e mesmo durante as visitações em casos urgentes, serão expedidas recomendações para que os gestores públicos responsáveis pelas melhorias tomem ciência das irregularidades constatadas e adotem as medidas adequadas para que sejam resolvidas as questões que tenham sido observadas. A previsão é a de que as visitas nas escolas sejam concluídas no período de 3 meses. Foi assinada hoje a ordem para dar início às obras do Centro Cultural Terreira da Tribo, na capital. O prédio de 3 andares vai ser construído no bairro Cidade Baixa, na esquina da rua João Alfredo com a Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. Além da parte cênica, o espaço terá biblioteca, foyer, cafeteria e estacionamento com 25 vagas. O investimento é de mais de 6 milhões de reais, com recursos do Ministério da Cultura e da Prefeitura. A expectativa é de que as obras comecem na próxima semana, com a conclusão em dezembro de 2017. Motivado pelo amor aos animais, um grupo de mulheres de Porto Alegre se uniu para alimentar cães de rua. O projeto Patinhas surgiu há 8 meses depois que uma enchente inundou um canil de Canoas na região metropolitana, deixando os animais ilhados. A ideia é simples e para eles é uma felicidade sem fim. Uma caixa de madeira com um pote de água e outro de ração. Para amenizar o sofrimento dos animais de rua, a Gabriela, que é tutora de 2 peludos adotados, também topou ser voluntária do projeto Patinhas. Ela é responsável por manter a estação, em frente ao local onde trabalha, sempre abastecida e limpa. Nós colocamos uma estação aqui, né, na Rua Dona Alzira. E tá super legal, assim, aqui nós temos inclusive um cachorro comunitário, né, que ele fica aqui na rua e vários outros passam por aqui sempre e tem alimentação. O projeto Patinhas começou em Porto Alegre e vai se expandindo para outras cidades da região metropolitana. O projeto Patinhas, a gente quer que cresça mais, que tenha mais estações de Porto Alegre. Agora já está indo para Canoas, semana que vem nós vamos começar em Canoas, com voluntários de Canoas. E o ideal seria, né, que como está crescendo o abandono, tem muitos animais de rua, que eles conseguissem, pelo menos em cada quarteirão, ter ali a sua comidinha e a sua água no verão, que é muito importante, né? Comida, água e um pouco de carinho para eles. Mas que tal ir além e adotar um peludo? Para quem acha que não tem tempo, a guarda compartilhada com um amigo, parente ou vizinho é uma alternativa. Todo mundo sai ganhando. A guarda compartilhada, no caso, eu faço com a minha vizinha, que ela mora no mesmo prédio que eu. E daí a gente divide o tempo que ela não pode estar com um cão, né? Nosso filho de 4 patas, eu tô com ele. Para saber mais sobre o projeto Patinhas, o grupo tem uma página no Facebook.
Nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite e até lá. Eu vou levar para casa. Se tu não aparecer, eu vou levar.